Olá, pessoal. Bom dia. Nós hoje vamos concentrar as nossas atenções para o exame dos benefícios previdenciários mais famosos. Se você perguntar para o público comum, se você perguntar para o público leigo, se você questionar a um cidadão comum, indagando a ele a indicação de um benefício previdenciário, certamente o benefício previdenciário mais lembrado na população em geral é o benefício de aposentadoria. É o benefício previdenciário por excelência. É um benefício previdenciário que proporciona ao trabalhador a sua retirada do mercado de trabalho para, enfim, para o repouso. E aí eu estou falando especialmente do repouso de uma retirada do mercado de trabalho à medida em que esse segurado vai alcançando faixas etárias mais elevadas. Pois bem, tem muito para ser dito, muito mesmo para ser dito a respeito das aposentadorias no âmbito do regime geral de previdência social, e a minha opção, a minha estratégia de análise vai ser a seguinte: nós vamos segmentar o nosso estudo em dois blocos. Faremos o exame do antes e do depois da reforma previdenciária da emenda 103. Por que isso ainda é necessário e vai ser necessário ainda por muito tempo? Porque, primeiro, estando você no exercício da advocacia, você vai ter uma centena de consultas e demandas envolvendo benefícios previdenciários que foram concedidos antes de 2019, antes da reforma previdenciária da emenda 103. Então, você vai ser chamado a falar sobre a regularidade do ato de concessão, sobre uma eventual viabilidade de revisão, enfim, sobre os requisitos que dizem respeito ao regime jurídico anterior à emenda 103 de 2019. Segundo, porque a própria emenda 103 ressalvou e protegeu, deixou a salvo mesmo, a aplicação do regime jurídico anterior à emenda para quem, antes da emenda, já tenha preenchido os requisitos para se aposentar, segundo as normas anteriores à reforma. Então, para quem já tinha direito adquirido, permanecem aplicáveis as normas jurídicas vigentes antes da emenda 103 de 2019. E é necessário confrontar e cotejar o antes com o depois, porque os segurados filiados ao RGPS depois da emenda 103 serão sujeitos ao regime jurídico novo, certamente. As normas permanentes estabelecidas, as novas normas permanentes estabelecidas pela emenda 103. E você vai ter no meio do caminho uma multidão de segurados, muitos mesmo, que em 2019 já eram filiados ao regime geral e que são potenciais contemplados pelas normas de transição estipuladas pela emenda 103 de 2019. Então, é absolutamente imprescindível e vai continuar sendo imprescindível por muito tempo estudar o regime jurídico anterior à emenda 103, o regime jurídico novo estipulado pela emenda 103 e as normas de transição que abarcam a situação jurídica de quem, em novembro de 2019, já era filiado ao regime geral de previdência social e fica à mercê da aplicação de normas de transição, normas que fazem a passagem do regime jurídico antigo para o regime jurídico novo, um meio de caminho
normas com um nível de exigência intermediário entre o antigo e o novo regime. Tá? Esse quadro inicial, esse primeiro mapa, essa primeira imagem é muito elucidativa para a gente entender o antes e o depois das aposentadorias no regime geral de previdência social. Nós vamos nos concentrar no regime jurídico das aposentadorias. E é conveniente lembrar que não existe uma modalidade apenas de aposentadoria. Existem várias modalidades disponíveis, várias modalidades diferentes de aposentadorias no regime geral de previdência social. Eu posso dividir as aposentadorias em dois grandes blocos, em duas grandes classes. A primeira é a das aposentadorias não programadas. Por que as aposentadorias não programadas têm esse nome? Porque elas eclodem, elas tornam-se exigíveis, elas podem ser concedidas a partir da ocorrência de fenômenos que ninguém consegue predeterminar de maneira precisa, de maneira afirmativa, de maneira absolutamente correta ou previsível. E que aposentadorias são não programadas? As aposentadorias por incapacidade permanente. As aposentadorias, antes chamadas de aposentadorias por invalidez, que nós já estudamos neste curso, nesta disciplina. Nós já estudamos o regime jurídico das aposentadorias devidas por incapacidade permanente dos segurados, aquelas que são devidas quando o segurado se torna incapaz para o trabalho de maneira plena e permanente, de maneira a inviabilizar o exercício de qualquer profissão e sem um prognóstico positivo de cura ou de recuperação. O prognóstico é negativo, é um prognóstico pessimista. Isso a gente... Os dois benefícios, este benefício você já foi apresentado, você já domina, você já o entende, já é capaz de teorias programadas, aquelas que obedecem a uma previsão minimamente objetiva do momento em que o segurado lhes pode obter. Minimamente previsível é minimamente previsível, cogitável. Você consegue, com um nível de segurança aceitável, estipular em que momento futuro o segurado fará jus a uma dessas modalidades de aposentadorias programadas. Então, você consegue, por exemplo, aposentadoria por idade. No regime anterior à emenda constitucional 103, era muito simples essa aposentadoria. Tinha direito a essa aposentadoria o segurado homem que atingisse 65 anos de idade, ou a segurada mulher que atingisse 60 anos de idade, cumprindo uma carência de 180 contribuições mensais. É bem simples. Então, quando você começa a trabalhar, quando você se filia ao regime geral de previdência social, você consegue se programar. Olha, na pior das hipóteses, eu vou me aposentar, eu, homem, vou me aposentar quando eu completar 65 anos de idade. Basta eu contribuir o equivalente a 15 anos, ou equivalente, mais tecnicamente, a 180 contribuições mensais. É isso. E eu consigo me programar para saber, ó, no dia do meu aniversário de 65 anos,
Eu posso agendar meu atendimento no INSS que eu vou me aposentar. O nível de segurança para isso acontecer era muito grande. Então, por isso que é um exemplo de aposentadoria programada. Tradicionalmente, no direito previdenciário brasileiro, a gente tinha 3 espécies de aposentadorias programadas. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial. O que aconteceu com a reforma previdenciária? O que aconteceu com a reforma da Previdência? Aconteceu uma fusão, aconteceu uma mistura, digamos assim, da aposentadoria por tempo de contribuição com a aposentadoria por idade. Elas se fundiram, elas se misturaram. Se a gente pegar, e a gente vai pegar, as novas regras de aposentadorias comuns permanentes, a gente vai ver que a partir da emenda 103, a regra permanente ou a norma permanente de aposentadoria programada exige uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição cumulativamente. Então, houve uma mistura, uma reunião, uma fusão das aposentadorias por idade e por tempo de contribuição numa aposentadoria só, que o INSS, que a doutrina está chamando de aposentadoria programada comum. Ao passo que existia e continua existindo a figura da aposentadoria especial, com 2 subespécies que a gente vai estudar muito em breve, já no momento que se avizinha. Tá bom? Então, repito, qual vai ser a nossa estratégia de estudo, qual vai ser a nossa estratégia de análise? Nós vamos analisar os benefícios previdenciários de aposentadoria, de acordo com o seu regime anterior à emenda 103, estudar o antes da emenda, depois vamos estudar o após a emenda e vamos estudar as normas de transição para quem já era afiliado ao regime geral na data da emenda e pode ser favorecido com uma norma de perfil intermediário entre o modelo antigo e o modelo novo de aposentadorias. Tá bem? Esse vai ser o nosso roteiro, essa vai ser a nossa estratégia. Eu vou encerrar este vídeo aqui, para que já no próximo vídeo a gente possa iniciar o estudo da aposentadoria por idade. Até breve.